Irmãos, a paz do Senhor, que o Senhor possa vos abençoar, né? Nós estamos aqui nos contatando através, né, da rede social, né, que é o formato que nós temos hoje, e mantemos a comunhão também, e podemos estar um falando com os outros, né, e compartilhando também a palavra do Senhor, né? Então Deus tem colocado esse recurso para nós e é o que nós vamos utilizar aí durante esse tempo, né, de recesso que o país está passando, recesso da saúde, recesso da economia e muitos desafios, né? Mas o Senhor nos deu um caminho e é esse que nós vamos prosseguir, né? Então eu queria compartilhar com vocês aqui nessa noite, tá? É um texto da palavra do Senhor que está lá no livro de Malaquias, no capítulo 3. Ele diz o seguinte, assim, Malaquias capítulo 3, eu vou ler, tá? Ele fala assim: a vinda do Senhor precedida pelo seu anjo. Ele diz assim, olha: eis que eu envio meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavadeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os filhos, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, ou seja, o trabalhador, e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. E no versículo 6 ele termina falando assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O que eu queria destacar aqui é o versículo 6. O Senhor está falando assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. É essa parte que eu quero atentar com os irmãos nessa noite. Quando a gente lê esse texto, ele está falando que precede a vinda do Senhor, e aí ele está falando de algo futuro, ele está falando do que vai acontecer, né? E quando o Senhor deixa essa expressão aqui, ele fala assim: eu não mudo, eu logo penso no livro de Gênesis, né, no capítulo 1, quando Deus cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então ele disse: haja luz e houve luz, e ele fez divisão entre a luz e as trevas, e a luz, né, ele chamou dia e as trevas noite, e aí veio o dia primeiro, e aí o Senhor cria todas as coisas no dia segundo, no dia terceiro e no dia sexto ele cria o homem à sua imagem e semelhança, e ele cria todas as coisas pelo poder da sua palavra, lá em Gênesis, lá no princípio. Ele já era Deus, ele já estava lá, né? Diz que o Espírito do Senhor, né, estava sobre as águas. Então, no entendimento que nós temos, assim, quando ele fala assim, eu não mudo, ele continua tendo poder, a tua palavra continua tendo poder, ele continua sendo dono de todas as coisas, ele continua sendo soberano sobre todas as coisas. E quando ele fala eu não mudo, né, e a gente vai lá, eu vou compartilhar aqui com vocês um texto também da palavra do Senhor, que está lá em Apocalipse, no capítulo 22, eu marquei aqui alguns versículos para a gente estar compartilhando. Ele diz assim, lá em Apocalipse 22, ele diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como o cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol,
porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. No 7 ele fala assim, eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eis que cedo venho, no 12, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, lá no princípio, e o Ômega, aqui. O princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. No 20, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. E no 21 ele termina assim, o último versículo da Bíblia, tá? Apocalipse 22, 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Por que eu li esse texto e estou falando que o versículo, né, de Malaquias 3,6, o Senhor fala, eu não mudo, e a gente está fazendo menção do Senhor na criação lá em Gênesis, e Ele criou tudo pelo poder da Tua palavra, e nós estamos fazendo a menção aqui do Apocalipse, que ele termina falando o seguinte, não tem fim, porque ele está falando da árvore da vida, e a árvore da vida é eterna, então não tem fim. Então quando a gente medita na palavra do Senhor, quando a gente lê esses textos, e diante do cenário que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Então, aparentemente, existe um caos estabelecido no mundo, não é na cidade de São Paulo, não é nas nossas casas, é no mundo. O mundo está parando, o mundo está sofrendo de dores com a saúde, vai sofrer com a economia, e nós sabemos que algumas outras coisas ainda virão, né? E acontecerão. A única coisa que nos deixa de pé é a misericórdia do Senhor. Então, quando ele fala lá, eu vou voltar aqui no Malaquias, quando ele fala assim, Malaquias 3, tá? Tô abrindo aqui pra gente, Malaquias 3, ele fala assim no 6, ele fala, porque eu, o Senhor, não mudo, ele fala assim, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu vou repetir para você. Não mudo, diz o Senhor. Por isso, vós, vocês, eu, todos nós, a igreja do Senhor, os filhos de Jacó, não somos consumidos. O Senhor, ele continua sendo Deus antes do coronavírus e ele vai continuar sendo Deus depois do coronavírus. O Senhor não para de dar saúde ao seu povo porque existe o coronavírus. E aí eu lembro claramente da mensagem que o pastor Lírio pregou na quinta-feira que antecedeu todas essas coisas, quando ele leu o capítulo lá em Êxodo, quando fala das pragas que foi sobre o Egito, e aí ele leu lá que as pragas não chegavam à terra de Gósen. Na terra de Gósen não chegou praga, que é onde estava o povo de Deus. Na terra de Gósen não chegou a escuridão, havia luz. E o que eu quero deixar para você, meu irmão e minha irmã, nessa noite, é que sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a vida daqueles que guardam a palavra do Senhor, que observam a palavra do Senhor, na vida daqueles que têm o Espírito Santo do Senhor, na vida daqueles que acreditam que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra, na vida dessas pessoas que têm guardado as suas vestes e limpado elas no sangue do Cordeiro, na vida dessas pessoas o mal não chega. O mal não vai chegar na tua casa, sob a tua tenda não há encantamentos, ó Israel. É assim que o Senhor diz lá em Deuteronômio ao povo dele. Então eu queria que você guardasse essa palavra no teu coração nessa noite. O Senhor diz assim para você, eu não mudo. E ele fala assim, porque eu não mudo, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Meu irmão e minha irmã, nós não seremos consumidos. Nós não precisamos entrar no frenesi do mundo, das coisas, esse monte de coisa que o jornal está falando. Desliga a TV,
Desliga um pouco a televisão, sai um pouco da rede social, porque tem muita coisa sendo falada e não é o que Deus tem falado. O que Deus tem falado está na tua palavra. E Ele está falando assim para você nessa noite: eu não mudo. E por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aquele que estava lá no princípio, Alfa e o Ômega, princípio e o fim, aquele que está lá em Apocalipse, falando que tem o rio da água da vida, aquele que terá uma árvore com seus frutos e um fruto para cada mês, para a saúde das nações, ele continua no controle de todas as coisas. Eu quero que você nessa noite coloque o teu coração em Jesus Cristo. Eu quero que você medite na palavra do Senhor. Eu quero que você entre no teu aposento e feche a tua porta e em secreto fale com o teu Deus, e o teu Deus que te vê secretamente te recompensará. É um tempo da gente olhar o que o Senhor tem para as nossas vidas. Estamos parados? Não. Nós vamos entrar no nosso quarto, no nosso aposento, olhar como está a nossa vida diante do Senhor, olhar como estão as nossas vestes diante do Senhor, olhar como está a nossa família diante do Senhor, o nosso lar, porque tudo começa na nossa casa é a igreja do Senhor. Nós estamos ausentes do templo físico, que é feito de tijolo, de cimento, de concreto, de paredes, o templo físico. Nós estamos fisicamente longe um dos outros, mas em Cristo nós somos o corpo do Senhor, o Senhor continua sendo a cabeça da igreja, e nós somos a igreja do Senhor. O Senhor está no controle da tua casa, do teu lar, da tua vida. Se curva diante dele. É um tempo da gente entrar no aposento. Talvez é um tempo, em vez de estar falando, irmãos, talvez é um tempo de se calar. E talvez é um tempo de parar de falar e ouvir a voz do Senhor. E o Senhor nos trata na nossa individualidade. Nós somos individuais. Cada um de nós somos um indivíduo. E o Senhor fala individualmente a cada um de nós. E Ele tem uma palavra para o meu coração, Ele tem uma palavra para o seu coração, individualmente. Porque o propósito do Senhor não é nos curar ou nos livrar do coronavírus. O propósito do Senhor não é que a economia seja aquecida e a gente volte a ganhar dinheiro e a gente tenha as contas em dia. Não, não é só isso. O Senhor não morreu na cruz do Calvário para que a gente tivesse essas coisas que o homem natural tem. O Senhor morreu na cruz do Calvário para que no dia da vinda dele a gente possa falar assim: ora vem Senhor Jesus. As minhas vestes estão lavadas no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E eu posso entrar pela porta. Eu posso entrar pela porta. É por isso, meus irmãos, que nós estamos há muitos anos servindo ao Senhor. Há muitos anos lendo a palavra, compartilhando a palavra, muitos anos de oração. Na verdade, todo o tempo que a gente orou e não tinha coronavírus, e todo o tempo que a gente orou não tinha problema com a economia, estava tudo funcionando. Esse tempo de paz que a gente vivia, ele tem que continuar agora. Agora é a hora da gente ter a paz que excede todo o entendimento. Agora é a hora de nós colocarmos a nossa confiança e o nosso coração no Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe. É a primeira vez que eu gravo um vídeo, alguma coisa assim, me perdoem, né? A gente, como é que fala? A tecnologia está chegando agora, então eu estou aqui. O Arthur me ajudou. Se o Arthur quiser aparecer aqui para dar um tchau para os irmãos. E eu quero agradecer aos irmãos pelas vossas orações. Eu sei que nós temos orado uns pelos outros, né? Esses dias para mim têm sido bem trabalhosos, irmãos. Eu estou no trabalho ainda esse horário, né? São agora, no relógio aqui, são 19 horas e 43 minutos, né? Então ainda estou trabalhando porque como eu trabalho com finanças, então eu tenho que ver o caixa da empresa, a gente tem que ver como vai pagar a folha de pagamento. Eu tenho N tarefas, fala com o advogado, o que a lei diz, enfim, todo esse desafio, mas eu estou em paz. E eu quero que vocês estejam em paz também e que o Senhor os abençoe. E eu queria terminar aqui, né, com os irmãos, aqui com um versículo aqui que está em Apocalipse, né, no capítulo 22, versículos 21 de Apocalipse, que diz assim, olha, eu vou deixar para vocês, tá? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe. Tenha uma noite ótima, uma ótima noite de descanso, de paz. Entra no aposento, fala com o Senhor o que Ele tem para a sua vida, porque eu tenho certeza que Ele tem grande coisa para fazer em nossas vidas durante todos esses dias, em que tudo parou. Talvez tudo parou porque é a hora de todo mundo
ouvir a voz do Senhor. Amém? Deus abençoe. Ficam na paz. Está aqui meu companheiro aqui, Arthur. Que o Senhor seja conosco. Amém?